Provavelmente o teu avô falou pro teu pai o que ele deveria fazer. O teu pai falou para você o que você deveria fazer. E agora você está falando pro seu filho o que ele deve fazer. Mas eu te pergunto, será que o teu filho quer fazer realmente aquilo que você está querendo impor na vida dele? E eu te pergunto também, você é feliz com aquilo que o teu pai escolheu para tua vida? No vídeo de hoje nós vamos explanar um pouco sobre esse assunto, os sonhos dos pais na vida dos filhos. Qual a importância disso e como que isso pode refletir na tua vida, na tua identidade e na identidade da tua descendência. Meu nome é Dari Terceiro, sou analista de perfil comportamental e eu peço gentilmente que você se inscreva no nosso canal, clique no botãozinho de gostei. Bora pro vídeo! Você já se sentiu frustrado por não suprir as expectativas do teu pai, da tua mãe? Eu sou formado em agronomia há 25 anos. E quando eu fui fazer o vestibular, eu estava muito inclinado para fazer o curso de veterinária. Sempre gostei muito de animais, sempre gostei de ciências, biologia. E aí, quando eu fui falar para o meu pai que eu queria fazer veterinária, ele falou: filho, eu sou agrônomo, eu gosto da agronomia e eu acho que você deveria fazer agronomia por conta do nosso trabalho, para você dar continuidade àquilo que eu já venho desenvolvendo. E eu vi sentido naquilo e acatei essa orientação dele, fiz a inscrição, passei no vestibular e me formei em agronomia. Não me sinto frustrado por isso. Eu aprendi a gostar do curso. Tem muita produção animal, produção vegetal e acabei tendo esse gostinho da veterinária dentro da agronomia. Me senti feliz, realizado. Mas não é o que acontece com muita gente. Tem gente que está com anos e anos de profissão e ela para um pouquinho na vida, percebe que não era bem aquilo que ela queria estar fazendo e que aquilo era realmente o que o pai ou a mãe queriam fazer, queriam ter feito. Vejam, os pais querem sempre o melhor para os filhos, mas muitas vezes a opinião dos pais é baseada naquilo que eles viveram, nas suas dificuldades, nas suas vitórias, nas suas derrotas, em tudo aquilo que eles viveram, serviu como base para eles tomarem essa decisão. Só que como eles querem projetar isso na vida dos filhos, eles acabam empurrando ou colocando alguma responsabilidade sobre os filhos. Você já deve ter visto alguém que tem um filho menino e que o pai quer que ele torça para aquele time de futebol. Aí ele compra o uniforme, ele compra meia, ele coloca o filho na escolinha de futebol daquele time e ele já almeja que ele vai ser um grande jogador, que ele vai se destacar e vai ser o melhor e vai jogar até na Copa do Mundo. No entanto, esse menino vai crescendo, vai aprendendo a jogar bola, gosta, mas em um determinado momento ele vê que ele gosta de basquete, por exemplo. E aí acontecem vários problemas. Começam a acontecer os primeiros conflitos dentro de casa. Por quê? Porque o filho não quer fazer aquilo que o pai gostaria que ele fizesse. Esses conflitos familiares, eles causam tensão e ressentimento. Veja, aquela criança, ela queria fazer algo diferente, mas o pai, de certa forma, ele cobra resultados, ele quer resultados e a criança não pode suprir essa necessidade e acaba criando os primeiros conflitos dentro do próprio lar. Outra coisa que acontece é a sobrecarga emocional. A criança se sente na obrigação de suprir aquela necessidade do pai. E ela vai se sentindo pressionada. E cada vez que ela não consegue, vamos supor que ela está no treino de futebol, como é esse exemplo. Esse menino ele não foi convocado para o time, ele não foi escalado para o próximo jogo, e ele vai se sentindo frustrado e ele se sente culpado por não suprir a expectativa que o pai criou sobre ele. Em consequência disso, essa criança ela vai perdendo autoestima, ela vai perdendo o poder de decisão, porque agora não é mais ela que toma as decisões. Decisão quem toma são os pais. Veja, numa relação de pai e filho precisa ter muito diálogo, muita conversa, muito alinhamento. Não é que a criança vai ser criada independente ou que o pai vai ser um pai não presente. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que precisa ter um alinhamento com respeito em relação à individualidade tanto do pai quanto do filho. Quando a criança tem autonomia suficiente, dada pelo pai ou liberada pelo pai e pela mãe, ela tem o poder de escolha. Saber, um exemplo, que esporte ela quer praticar. Isso é importante, quero abrir um parênteses aqui. Se você tem filho pequeno e ele quer fazer aula de jiu-jitsu, matricula ele, deixa ele ter essa experiência. Ah, não quero mais jiu-jitsu, eu quero fazer vôlei. Deixa fazer vôlei. Ah, eu quero fazer música. Vai, sabe, para a criança ter a oportunidade de ver se aquilo é bom, se naquilo ela se identifica, se ela tem dom, se ela tem vocação para aquilo. Mas é importante que ela experiencie para que ela possa decidir lá na frente
que caminho ela pode tomar. É muito comum hoje as crianças, adolescentes e até jovens, até adultos, não saberem lidar com as frustrações. Veja, quando o pai responde por tudo que a criança faz ou deixa de fazer, ela vai perdendo a autonomia de se defender e de saber lidar com aquilo que não deu certo, ou seja, as frustrações. As frustrações servem para a gente repensar, reavaliar, entender o porquê de não ter dado certo aquilo e, a partir disso, tomar uma nova conduta para que aquilo que deu errado faça dar certo agora. Outro ponto extremamente importante que acontece na vida desses jovens guiados cegamente pelos pais é a perda da identidade. Esse jovem agora não sabe quem ele é, quem realmente ele é, quais são seus dons, quais são seus talentos, como é o posicionamento dele. Parece que o pai e a mãe sempre vão responder por ele. Não é. Ele tem que ter sua própria identidade bem definida para ele saber se defender, se posicionar e ser alguém autêntico realmente. Tá, e como resolver isso? Tem solução? É claro que tem. O primeiro ponto é comunicação. É algo que é extremamente importante, tão simples, mas que as pessoas deixam de fazer. Uma comunicação aberta e sincera desde que a criança nasce. A partir do momento que ela já começa a interagir, tem uma comunicação assertiva. Fale olhando nos olhos. Entenda que a criança precisa se sentir amada, pertencente e importante nesse núcleo familiar. Ela vai te tomar, pai ou mãe, como exemplos de tudo que eles forem fazer. Vocês são a referência, tudo que vocês fizerem de certo e de errado, a criança naturalmente vai ter a tendência de imitar. Então, uma grande responsabilidade. Usando de sinceridade nessa comunicação, essa criança vai entender que ela pode e deve ter sonhos, ter planos e que esses planos não podem ser frustrados. Imagine que uma criança está num diálogo com o pai ou com a mãe e ela fala que o sonho dela é morar no Japão. E aos teus olhos isso pode parecer absurdo, tão longe, não faz sentido nenhum, vai fazer o que lá, se nós temos a nossa empresa, nosso negócio, as coisas aqui. Não frustra os planos, deixa ela viver os sonhos dela, deixa ela pensar que ela pode. Lá na frente, quando ela tiver maturidade, ela vai entender que aquilo de repente passou só por um sonho. Quantas crianças que sonharam em ser astronautas? Quem sabe você é uma delas. Você é astronauta? Obviamente que não. É uma parcela muito ínfima da população que é. Quantos aí já sonharam em ser jogadores de futebol profissionais, ser jogadores da Copa do Mundo? Quantos são realmente? Então deixa a criança sonhar, isso aí faz parte. Isso vai elevar a autoestima e esse sonho vai despertar nela um desafio. Será que eu vou conseguir mesmo? E vai. Então, pai, mãe, incentivem seus filhos a desenvolverem esses sonhos. É importante ter uma visão de futuro desde a infância. Esse apoio incondicional dos pais é extremamente importante. Imagine um pai que fala, não, isso aí é besteira, isso aí é sonho de criança, lá na frente você vai ver que isso aí é uma bobagem. Se você fala isso para uma criança, você vai podando ela. Essa criança precisa ter o apoio dos pais. Quer fazer isso? Ok. Como que você pensa fazer isso? Como que você imagina desenvolver esse projeto? Por que que você gosta disso? Por que que você não gosta daquilo? Faz perguntas, faz a criança se sentir importante. Isso aí vai fazer toda a diferença na vida dela. E lembrando que os pais são modelo de comportamento. Independente da tua profissão, do teu raio de atuação, aquilo que você faz, seja totalmente diferente dos sonhos, dos planos do teu filho, você tem que ser um modelo de ética, modelo de compromisso, um modelo de respeito, um modelo de bom senso. É importante que os pais incentivem seus filhos, independente da opção que eles tiverem em relação ao trabalho, em relação à profissão, em relação ao esporte, que quando ele tiver isso bem definido, que ele seja o melhor, que ele tenha perícia nisso que ele vai fazer, que ele desenvolva habilidade, que ele vá além, que ele busque conhecimento, busque fazer treinamento, busque o conhecimento pleno daquilo para que ele possa exercer da melhor forma possível essa profissão. Uma coisa que nós não podemos perder é o poder de argumentação. E esse poder de argumentação começa lá quando a criança aprende a falar. Certamente você se lembra dos teus filhos quando eles passaram pela fase do porquê. Por que que é isso? Mas por que que é dessa cor? Mas por que que vai para cima? Mas por que que é assim? Por que que demora quanto tempo? Por quê? Por quê? Por quê? Essas perguntas, elas exigem respostas. Respostas de alguém que está realmente interessado em estabelecer um diálogo, e essa criança que tem as respostas e que tem um diálogo e que ela se sente importante, ela vai ter um poder de argumentação mais forte, ela vai ter um embasamento maior. Todas as oportunidades que apareciam na vida dela, ela vai ponderar, ela vai ter mais base para tomar as decisões, diferente de algo que já vem pronto para ela. Antigamente, um dos métodos de aprendizado mais eficientes que tinha
era da tentativa e erro. No entanto, no mundo moderno que a gente vive, com tanta informação, ainda mais agora com o advento da inteligência artificial, as perguntas vêm com uma resposta muito rápida, muito imediata, e aí você simplesmente copia e cola sem haver um processamento dessa informação, sem um aprendizado realmente daquilo que está sendo passado. Então, um alerta para os pais: a inteligência artificial é bom, é uma baita ferramenta, mas ela tem que saber ser usada para nós não perdermos a capacidade de raciocínio lógico, de argumentação e de ter a razão dentro daquilo que deve ou não deve ser feito. O Dr. Paulo Vieira tem uma definição que eu gosto muito sobre o que significa ser bem-sucedido. Significa que o teu sucessor é melhor do que você mesmo. Ou seja, os pais precisam projetar os seus filhos para que eles sejam ainda melhores. Eu quero muito que as minhas filhas sejam muito melhores que eu. Eu vou me sentir bem, vou me sentir feliz e vou me sentir realmente bem-sucedido. Que elas tenham os sonhos delas realizados, independente de quais sejam. Que elas tenham apoio, tenham direção e que isso possa estar cada vez fortalecendo mais os nossos laços familiares. Os teus sonhos são os teus sonhos e os sonhos dos seus filhos são os sonhos dos teus filhos. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você se identificou com algum tipo de situação parecida ou sabe de situação de alguém que viveu ou vive isso ainda, escreve aqui nos comentários. Lembrando que você é sempre bem-vindo. Se inscreva aqui no nosso canal e até o nosso próximo vídeo.